Olá! Por muitas vezes, escuto as pessoas falando sobre um estado de cansaço contínuo, do quanto isso parece tirar energia da vida e não conseguir aproveitar os momentos que estão passando, seja de lazer, seja profissional, na relação com a família. Como se em algum momento a vida passasse a acontecer no automático e a energia de viver fosse diminuindo. Eu também já vivi momentos assim e a sensação que eu tinha era que, de certa forma, eu não sabia mais reconhecer as coisas que eu gostava. Perceba que eu não digo isso pensando em variações do nosso estado de humor, mas com a sensação de estar seguindo um roteiro que eu tracei e que no fim, acertar esse caminho pelo roteiro parece que acabou me tirando da minha própria rota. Pois é, essa confusão acontece principalmente quando o que sentimos não está de acordo com o que estamos fazendo ou com o olhar que temos sobre nós mesmos. E hoje estou aqui contigo para pensar sobre como nos harmonizar com o que sentimos e com o que vivemos, e assim construir formas de viver a vida com mais vida. Meu nome é Ana Luísa, sou psicóloga aqui no Espaço Viver e faço parte da equipe atuando principalmente nos serviços da clínica. Eu tô aqui hoje para a gente pensar em caminhos que te ajudem a identificar o que pode estar diminuindo a graça nas coisas e como viver sem tirar o brilho da vida. Para isso, vamos pensar juntos sobre tomada de consciência pessoal, alguns passos para te ajudar nessa tomada de consciência e sobre saúde mental. Primeiro ponto, tomada de consciência pessoal. O caminho para você descobrir uma forma mais presente de estar na vida é um caminho interior. É algo que você precisa percorrer e que cada um vai ser por meio de um significado diferente. Mas esse caminho de autoconhecimento é possível sim com um processo de tomar consciência sobre si, que muitas vezes é difícil de fazer sozinho, porque no geral a gente acaba refletindo de um jeito que reforça os nossos movimentos anteriores. Às vezes a gente repete padrões, jeito de estar na vida que não tem a ver com o que estamos vivendo no momento, mas com algo que fomos carregando ao longo da estrada da vida, sabe? E aí, isso pode ser muito sutil, a ponto da gente não se dar conta que estamos meio enrijecidos quando se trata das experiências. E aí, justamente uma das coisas que acontece quando ficamos nesse movimento de repetição é essa sensação de diminuição do prazer da vida, do brilho das coisas. É como se não tivesse graça mesmo, porque daí vai dar naquele mesmo lugar. A sensação é que a gente vai criando conclusões antes de viver as coisas e quando vamos viver, nem precisa, porque daí a gente já sabe onde é que vai dar. Será que tu se identifica com isso? Pois é, o processo de tomar consciência sobre si se constrói principalmente por meio das relações, porque sozinhos a gente tende a reforçar nossas partes sem tanto refletir. Eu sei que não é fácil fazer isso. E começar a perceber os nossos movimentos é difícil porque é diferente do que a gente está acostumado a fazer. E pode dar uma certa insegurança, porque envolve abrir mão também das nossas verdades interiores, sabe? Ao mesmo tempo que exige esse esforço pessoal e precisamos estar abertos para observar os nossos movimentos automáticos, é também libertador e realizador. Porque afinal, a gente vai permitindo ser cada vez mais a gente mesmo. Isso não é algo estático, pelo contrário, fala sobre fluidez. Se abrir para a experiência significa se abrir também para a mudança, porque não tem como viver novos significados sem de alguma forma dar espaço para eles, para que eles possam se agregar aos nossos sentidos e significados de coisas que já vivemos e já fizemos. Então percebe o quanto isso é dinâmico? A pessoa que se abre dessa forma para a vida acaba vendo que tudo que vivemos é uma oportunidade de novas informações sobre a gente. Não estou dizendo isso que o mundo é de flores. Muitas vezes as nossas experiências são duras e difíceis de passar. Mas sim, se a gente estiver aberto, todas vão nos despertar sentimentos, emergir significados que partem do que estamos vivendo no momento. E não do que eu entendi que é o que eu devo ser, o que eu devo fazer. Percebe a diferença? Se você se abre para a vida nesse nível, não tem como ela virar monótona, entende? Mais uma vez, eu não estou desconsiderando a necessidade de desacelerar, as rotinas puxadas. É difícil lidar com tudo isso e a gente cansa. Mas eu estou falando sobre a forma de se relacionar com tudo isso. É possível estar cansada, mas feliz. Não perder de ver a graça na vida. É possível de estar triste, sofrer, mas se sentir ainda com vitalidade. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo que concretamente haviam alcançado os seus planos, as suas vontades, mas que a sensação que vinha daí não era de realização. Pois é, isso fala desse descompasso entre nós e o que sentimos e aquilo que a gente acredita que deveria ser. Sentir, fazer. Quando nos desconectamos de nós mesmos, a vida vai se tornando com menos graça. Então, vamos para o nosso próximo ponto. São alguns passos para te ajudar nesse processo de tomada de consciência. O primeiro passo para a tomada de consciência pessoal é se aproximar das emoções, sem julgamento, diminuindo aquela necessidade de ter que e aumentando a possibilidade de simplesmente sentir,
sem pensar que o que sente é certo ou errado. É a via do sentir que nos ajuda a dar significado e é justamente a via que costumamos ignorar. E esse é um dos motivos que acabamos nos perdendo de vista. Aumentar a consciência significa também compreender as nossas demandas pessoais, as demandas sociais, culturais, demandas das pessoas que convivemos. Falam de olhar ampliado para nós e para o outro, para o mundo. Quando conseguimos considerar esse complexo ao nosso redor, vamos nos tornando cada vez mais conscientes do que vivemos, do que flui da experiência. Pensando nesse assunto, me lembrei de um vídeo muito legal que tem no nosso canal, que fala sobre a possibilidade de viver nossas experiências de vida de uma maneira mais autêntica. Aproveita, se inscreve no nosso canal, caso ainda não tenha se inscrito, curte, comenta aqui e conversa com a gente. Bom, nosso segundo passo para ajudar no processo de se conhecer melhor e contribuir com a energia da nossa vida é a responsabilidade sobre as nossas atitudes. É muito comum a gente lidar com as coisas que nos acontecem com uma certa passividade, como se a fonte dos nossos problemas pessoais estivessem relacionados ao mundo ou às pessoas que convivemos. Como se entregássemos a responsabilidade das coisas que nos acontecem no externo. Não quero parecer que estou falando que temos controle sobre as coisas que nos acontecem. Não é nesse sentido. É mais em relação à nossa atitude sobre o que vivemos. A partir da maior consciência que temos sobre nós, a gente vai assumindo o rumo das nossas vidas e das nossas escolhas com autonomia e responsabilidade. Isso nos ajuda a enxergar que não precisamos viver de uma maneira passiva, que não estamos sujeitos ao mundo ou ao que as pessoas fazem com a gente, mas que temos poder e possibilidade de agir, sair do lugar que nos inquieta. Enfim, o que você faz com o que você vive? É esse o ponto de reflexão, sabe? Saber sobre nós ajuda a ter essa postura ativa, porque conseguimos identificar o que faz sentido pra gente, qual o caminho seguir. A vida passa a ter mais cor, porque até os desafios acabam fazendo sentido, porque são parte das nossas escolhas. Porque assim não estamos vivendo em função do que deveríamos ser ou fazer. Estamos construindo novos significados e nos movimentando de acordo com o sentido que descobrimos sobre as coisas, entende? Sem atropelar as pessoas ao nosso redor, porque nesse caminho de se conhecer também envolve olhar para o outro, olhar para o que está acontecendo ao redor de mim. Tudo passa a ter um peso diferente. E não é mais o peso da obrigação, mas o processo de realização que vem com a responsabilidade, vem com coisas difíceis de lidar, mas daí elas têm sentido para ti, sabe? Por fim, eu acho que cabe falar um pouco sobre saúde mental, porque percebe que essas inquietações e momentos de menor energia que eu estou falando, eles não são relacionados à diminuição do estado de humor. É diferente de um processo depressivo, por exemplo, que, apesar de serem coisas diferentes, também podem gerar essa baixa de energia e a falta de vontade, a falta de ver cor na vida. Quando essas sensações são geradas por um humor deprimido ou uma depressão, por exemplo, é preciso um outro processo de cuidado, que também passa pela conscientização de si, mas que necessita de atenção de outras formas. Aqui está relacionado com a forma como essa pessoa enxerga o mundo e o que vive e que sozinha é muito difícil de observar outros pontos de vista. A depressão é um adoecimento e precisa de cuidados com profissionais, como psicólogo, psiquiatra. São estados de humor que duram de semanas a meses e que não estão relacionados a acontecimentos passageiros. Para você conseguir entender melhor, eu também vou deixar um blog que fala sobre depressão. Bom, por hoje é isso. Lembre-se que um psicólogo pode contribuir muito no teu processo de aumentar a consciência de ti. E a psicoterapia é um caminho muito legal para contribuir no autoconhecimento. Então eu vou deixar aqui um link na descrição do vídeo, caso você queira saber mais como funciona esse serviço. Espero muito que esse vídeo tenha feito sentido para ti. Continua aqui com a gente, sempre estamos colocando novos conteúdos e aproveita. Lembra de se inscrever no nosso canal, deixa um comentário, deixa um like também se você gostou do conteúdo. Um abraço!